Boa noite a todos. É uma grande alegria estar nessa casa maravilhosa pela primeira vez e espero que seja a primeira de muitas. Sei que além de eu estar feliz por estar aqui, eu sei que também todos estão felizes porque é a primeira vez que vocês veem um jovem tão bonito como eu aqui na frente. Pois bem, há muitos anos, até antes de Cristo, a humanidade corria incansavelmente em busca de algo, em busca de um sentido, em busca de uma felicidade, em busca de um caminho que trouxesse o prazer de viver. Milênios de anos se passaram e mesmo assim ainda buscamos esse anseio, essa força de vontade, essa energia que possa nos guiar para caminhos de luz, para uma felicidade imensurável. Mas foi só quando Jesus veio que a humanidade entendeu qual é o caminho para a felicidade. Só foi quando Jesus veio à Terra que nós conseguimos compreender que certa substância, quando exercida, vivida e sentida na sua totalidade e pureza, é quando nós conseguimos ser pessoas felizes. Que substância seria essa? Filósofos, pacificadores, homens e mulheres da caridade, cientistas, espíritas, católicos, evangélicos, budistas, pessoas do candomblé, budistas, hinduístas, todos eles tentaram decifrar para nós que substância é essa na sua ótica, na sua perspectiva, na sua visão. Essa substância chama-se o amor. Mas o que seria de fato o amor? O que é amar? O que é sentir o amor na íntegra, na sua totalidade e pureza? Quando o Espiritismo surgiu, em 1857, no século XIX, na França, pelo codificador Allan Kardec, ele nos disse que o amor é a alma da vida. Nada do que existe, nada do que existirá, em termos de vida planetária, em termos de vida cósmica, poderá ocorrer sem amor. É tão importante amar que João Evangelista estabeleceu que Deus não é alguém que ama, mas que Deus é amor. Quando você pensa em Deus, você está pensando no amor. Quando você sente Deus, você está sentindo o amor. Porque Deus e amor é a mesma personificação. Da mesma forma que o corpo humano não consegue sobreviver sem a nutrição, sem a respiração, sem o ar, sem a alimentação, o corpo espiritual também não consegue sobreviver sem uma substância cujo tem apenas 4 letras, que é o amor. Da mesma forma que um carro necessita de combustível para poder se locomover, da mesma forma que um avião precisa de um combustível para poder voar, a alma também necessita de um combustível para poder viver, para poder sobressair, para poder compreender, para poder se espiritualizar. E esse combustível é o amor. Mas o que é o amor? Eu vou partir aqui de 6 perspectivas, cada um na sua visão nos falando o que é o amor. E no final, nós vamos compreender o que de fato é o amor. O nosso primeiro pensador, muitos já conhecem, porque nós, quando vamos falar de amor, às vezes brincamos e dizendo assim, isso aí é um amor platônico. O nosso primeiro pensador chama-se Platão e surgiu há mais ou menos 500 anos antes de Cristo. E Platão vai dizer que amor é desejo. Segundo Platão, amar e desejar é a mesma coisa. Você ama aquilo que deseja? Você ama aquele que deseja?
Você ama na intensidade que deseja e você ama enquanto deseja. Mas se amor é desejo, desejo é o querer então? E Platão responde que desejo é a busca daquilo que lhe faz falta. Segundo Platão, o seu amor não é aquilo que nós somos, mas aquilo que nós queremos ser. Não é aquilo que temos, mas é aquilo que queremos ter. Não é aquilo que possuímos, mas é aquilo que nós desejamos possuir. Agora nós temos a equação completa de Platão. Você ama aquilo que deseja? Deseja aquilo que não tem? Aquilo que você tem, você não deseja mais, e como amor e desejo são a mesma coisa, você não ama mais. O que é que Platão quer dizer com isso? Que aquilo que eu tenho na minha vida é desmerecedor do meu amor porque eu já conquistei. Eu só vou amar aquilo que eu ainda não conquistei na minha vida. Eu pergunto para vocês, Platão tem razão, sim ou não? Vocês tomaram café da noite? Tomaram? Platão tem razão, sim ou não? Então, às vezes ele tem medo de responder. Errar é a melhor hora aqui. Eu digo o seguinte. Será que Platão tem razão nisso? Porque o seu pensamento quer dizer para nós que a esposa que me aguenta, ela é desmerecedora do meu amor porque eu já tenho. Que a família que me educou, me deu toda a estrutura, ela não merece o meu amor porque eu já tenho. Que o trabalho que paga o meu salário, que me faz sobreviver neste mundo, é desmerecedor do meu amor porque eu já tenho. Por mais que ele deixe a desejar nesse seu pensamento, Platão tem um pouco de razão. Até porque a gente ama aquilo que a gente não tem. Tudo que convive conosco é mais difícil de se colocar em prática. É por isso que vivemos numa sociedade em que o divórcio vem aumentando gradativamente. Porque a gente começa a dar valor quando perde do que quando está presente. Somos os únicos que preferem dar buquê de flor para corpos vazios enterrados embaixo da areia em cemitérios do que dar buquê de flores para aqueles que estão encarnados na nossa vida no mesmo caminhar. É perceptível, porque quando eu falei isso, eu vi as esposas olhando para o marido, cutucando e disse, está vendo? Somos os únicos que fazem homenagem para quem já desencarnou, mas nunca fez homenagem para quem está encarnado do nosso lado. Tem que esperar a pessoa partir para dizer em público as coisas boas que ela fez. Tem que esperar a pessoa sair da nossa vida para a gente reconhecer que ela faz falta e que nós amamos. Platão tem um pouco de razão. A gente ama aquilo que nós não temos. Aquilo que nós possuímos muitas vezes cai na rotina. A gente enjoa, mas quando perde, vê que devia ter feito diferente. Devia valorizar a presença. É por isso que o nosso segundo pensador levanta a mão e diz: é impossível que o amor seja apenas isso. Não tem como o amor ser a busca daquilo que nos faz falta. Aristóteles, o nosso segundo pensador, filósofo também que surgiu há 500 anos antes de Cristo, vem dar uma segunda definição do seu amor, totalmente diferente da de Platão. Porque não é a busca daquilo que faz falta, mas a alegria pelo que não falta mais. Aristóteles vem dizer que o seu amor é alegria. O amor de Aristóteles é pelo carro que nós temos e não o carro da concessionária que nós gostaríamos de ter. O amor de Aristóteles é pelo salário que eu recebo e não o salário que eu almejo e gostaria de ter. O amor de Aristóteles é pelo filho que eu tenho e não o filho mais calmo que o vizinho aparenta ter. O amor de Aristóteles é o mundo do jeito que ele é, mas claro, quando ele te alegra, quando ele te faz bem.
Se amor for apenas alegria, eu vou amar apenas aquele que me alegra, quem eu vou amar então? Primeiro que não existe uma fórmula única para que todos nós sejamos felizes. Até porque aquilo que faz vocês felizes pode não fazer a mim feliz, e aquilo que pode me fazer feliz não significa que deixam vocês felizes. Para que a gente possa entender, eu sei que a Copa do Mundo acabou, mas quando a gente perdeu para a Noruega, o brasileiro inteiro ficou triste, mas o norueguês ficou feliz. O mesmo acontecimento, uma parte do mundo feliz, a outra parte do mundo chateada e feliz. Mostrando que a felicidade não existe uma fórmula única, mas cada um sente e vive e compreende da sua maneira. Mas se for para eu amar quem me faz feliz, eu vou amar quem? Se até pai, às vezes, tem conflitos com o filho, se até a mãe, às vezes, tem conflito, se até duas pessoas que estão no relacionamento afetivo têm problemas, têm conflitos, se até amigo nos trai, nos decepciona, se até colega de trabalho, às vezes, age de má fé, quem eu vou amar? Porque o mundo não me faz feliz o tempo inteiro. Vivemos em um mundo de provas e expiações, significa que é impossível eu viver feliz 100% do meu dia e da minha vida. Mas, infelizmente, Aristóteles tem um pouco de razão. Porque a gente ama quando o mundo está feliz. A gente ama quando tudo anda conforme o nosso planejamento. Mas basta uma vírgula fora do lugar que a gente entra num tumulto gigantesco e começa a reclamar até de Deus. Basta eu tirar férias do trabalho e dizer que nos 30 dias que eu tirei férias eu engordei 5 quilos, eu não falo com aquela criatura nunca mais na minha vida. Basta no trânsito caótico de Recife me fecharem no trânsito, eu xingo até a 10ª geração daquela criatura. Porque eu só amo de fato quando tudo anda conforme eu quero, eu peço. Por isso que muitas vezes temos uma relação difícil com Deus. Porque Deus dá aquilo que a gente precisa, não o que a gente quer. Se até com Deus a gente só ama quando Ele faz as coisas que a gente quer, imagine com os outros. Por isso que Aristóteles tem razão. A gente ama quando o mundo está feliz. Mas basta bater o primeiro problema na porta, a primeira dificuldade, a primeira dor, a primeira infelicidade, que aí a gente reconhece quem é a pessoa de verdade. E aí que Jesus reconhece quem é o seu trabalhador da causa de verdade. Porque muitos trabalhadores existem. Por isso que Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos se dizem que são cristãos, mas a gente observa que o mundo ainda não é cristianizado. São mais de 2 bilhões de pessoas no mundo que se diz seguidor do Evangelho. E mesmo assim, o mundo ainda não é evangelizado. Então a gente começa a perceber que não é apenas eu dizer que eu sou tal coisa, mas não viver. Porque a gente percebe que um trabalhador da causa é um trabalhador que você vê que é trabalhador mesmo. Mas basta bater o primeiro problema na porta que ele abandona todos os trabalhos. Mas tem aquele trabalhador que é trabalhador mesmo, e mesmo quando o problema aparece, ele continua trabalhando. Esse aí Jesus confia nele. E aí a gente percebe que de fato, que a gente só ama a vida quando ela anda conforme e nos traz o bem-estar. Tudo aquilo que nos desafia, dificulta. Vamos chegar lá. Se alguém não escutou, e se eu bem entendi, diz que o amor é vulgar. Não existe um amor eterno. A gente vai chegar aí. E aí a gente percebe que o amor
que deve ser posto para o outro, mas quando a gente não é amado de volta, ou é ferido, ou quando alguém nos odeia, a gente tem uma dificuldade de amar a criatura. Aí é por isso que surge o nosso terceiro pensador, porque ele viu essa perspectiva de Platão, de Aristóteles e tantos outros. No momento que eu fico pensando que esse terceiro pensador ficou pensando assim, disse, o amor não é só isso. O nosso terceiro pensador, na verdade, é um pacificador. É um homem que, quando esteve no momento de mais dor, de mais angústia, de mais injustiça que passou, ainda sentia-se em paz consigo mesmo. Foi aquele que tirou seu país da guerra, sem levantar a voz, sem levantar uma arma, sem levantar um partido, apenas levantando a voz do amor. O nosso grande pacificador chama-se Mahatma Gandhi. E Mahatma Gandhi vem dar uma definição do amor para nós, que já quebra essa perspectiva desses filósofos que a gente traz. Porque ele já vai muito mais além. Porque ele diz para nós, e atentemos essa sua frase, o indivíduo que ama o amor na sua totalidade e pureza tem a capacidade de diminuir milhões e milhões de ódio dentro de si e ao seu redor. Veja se o amor não é forte, impactante. Se você ama, você tem a capacidade de diminuir as guerras, de diminuir os conflitos, de diminuir as aflições, de diminuir a tristeza, de diminuir as dores, os sofrimentos. Mesmo que seja em países distantes. Mas os Espíritos já nos dizem que uma alma que ama emana uma energia tão forte que essa energia serve de bálsamos para diminuir as guerras dos países, mesmo longe do nosso próprio país. Olha o que Mahatma Gandhi traz para nós. Aí eu abro um parêntese, porque tem o outro lado da moeda, e lembro do médium orador espírita chamado Frederico Menezes, o espírito chamado Marta, sua mentora, através dele, diz para nós que qualquer indivíduo que sente qualquer ímpeto de raiva ou de ódio está lançando nele e ao seu redor como se fossem 10 bombas atômicas. Papai é forte. Enquanto o amor diminui milhões de ódios, o ódio gera grandes venenos para dentro de nós e ao nosso redor. Se uma bomba atômica teve a capacidade de destruir 2 cidades, Nagasaki e Hiroshima, imagine 10 bombas atômicas. O poder que tem. É uma analogia que ela faz, mas se a gente pegar, a gente vai ver o quanto a gente não está se envenenando. E a maioria da humanidade, quase todos os dias, sente um ímpeto de raiva ou de ódio. Então a gente tem os 2 polares. O amor, que diminui as guerras, os ódios, e o ódio que aumenta as guerras, e mais ainda o ódio. Tudo que seja sacrifício para nós dá trabalho. Por isso que o quarto pensador, e na verdade uma pensadora, uma mulher que viveu de fato esse amor na íntegra e na sua intimidade. Uma mulher que vivia na igreja católica como se fosse um convento, era freira, mas vivia num grande tumulto existencial dentro de si, porque a igreja oferecia a palavra do Senhor. Mas quem entrava na igreja? Fora da igreja, a igreja não ajudava ninguém. E ela observava que na calçada da igreja tinha crianças, jovens, adultos, idosos, precisando de ajuda, com fome,
sedento, com sede, sem atenção, querendo carinho, querendo ser notável. E ela queria dar isso e não podia. Então ela pensou com ela mesma: eu vou pedir aos meus superiores para me liberar. Passou anos nessa luta, até que chegou a carta do Vaticano dizendo que ela estava liberada. E ela saiu para servir a humanidade da Índia. Madre Teresa de Calcutá. Quando perguntaram para ela: mãe madre, dar um conselho para nós. E Madre Teresa olhou para aquela criatura que pediu conselho e disse: meu filho, o único conselho que eu posso dar é: amemos. Amemos até doer. Aí a gente percebe que o amor vai muito mais além. A gente deve amar, mesmo que o outro machuque, mesmo que o outro nos faça sentir a dor, mesmo que o espinho fure, mesmo que as lágrimas desçam, mesmo que não nos ame de volta, mesmo que nos odeie, mesmo que fale mal da gente, mesmo que crie histórias, nossa, mesmo que faça blasfêmia, calúnia, faça injustiça com o nosso nome, mas amemos até doer. Significa amar além do nosso limite, amar sem limites, amar além da nossa capacidade. Porque se a gente amar além da nossa capacidade, a gente vai encontrar que a nossa capacidade já era maior. Às vezes nós precisamos sair do nosso limite para encontrar novos limites na gente mesmo. Às vezes precisamos sair da nossa capacidade e encontrar novas capacidades que já tem dentro de nós. Às vezes a gente tem que brilhar mais uma luz dentro da gente para encontrar que existe mais luz dentro da gente. Por isso Madre Teresa de Calcutá falou isso. Amemos até doer, porque no momento a gente vai encontrar o nosso limite gigantesco e vamos perceber que podemos amar neste limite grandioso. E quem sabe, após se espiritualizar ainda mais, podemos amar como Jesus amou. Porque Ele mesmo disse: vós sois deuses. Vós podereis fazer muito mais do que eu faço. Não se referiu apenas às curas, mas o seu amor para a humanidade. Mas nesse instante, surge também a nossa quinta perspectiva, o penúltimo. Um grande cientista, matemático, físico e químico chamado Albert Einstein. E Albert Einstein, quando ele descobriu a fórmula para fazer a bomba atômica, a sua filha escreve para Albert Einstein e diz: pai, parabéns, você encontrou a maior força do universo. E Albert Einstein responde: não, minha filha, eu não encontrei a maior força do universo. Se você sabe muito bem, minha filha, nós temos 4 forças que regem o universo, das quais nós conhecemos. A primeira é a força gravitacional. A segunda é a força eletromagnética. A terceira é a força nuclear forte. E a quarta é a força nuclear fraca. Mas eu descobri a quinta força do universo, que é a maior força do mundo. E não é essa que você diz. É a força do amor. É essa que rege o universo, as estrelas, os planetas, os mundos, as galáxias, a nossa vida. Tudo que rege o nosso ser é formado por amor. O ar que respiramos, a cabeleira, a calvície, o sorriso, o sopro da vida. Tudo que rege o amor, minha filha. Essa é a maior força do universo. E aí a gente fica a pensar: quem tem razão desses 5? Eu diria que todos eles têm razão. Cada um deixa um pouco a desejar. Mas cada um traz visões diferentes do amor. E na sua essência, eles têm razão. Aí a gente percebe que tem 2 filósofos, um pacificador, uma mulher da caridade e um cientista, em épocas diferentes, em eras diferentes, tentando decifrar
o que é o amor. E nenhum deles conseguiram decifrar na íntegra o que é o amor. Só teve um. Só um. Que teve que vir ao mundo há mais de 2.000 anos atrás para falar deste amor. E não só falar, viver este amor. Porque foi o único que viveu de fato o amor. Na sua totalidade e pureza. Este homem, este ser, este mestre espiritual, que segundo uma carta de um soldado romano, descreve para nós que o nosso sexto pensador tem a estatura de 1,88 m, cabelos longos de uma amêndoa clara até as orelhas, e das orelhas caído até os ombros de uma amêndoa escura, de uma pele tostada, bronzeada do sol, de tanto peregrinar a pé, de cidade a cidade. O homem que muitos dizem que não sorri e não se vê chorar, mas que na intimidade sorria bastante. Um ser que tem os olhos, os lábios e o nariz muito parecido com sua mãe. Uma beleza indiscutível. O nosso sexto pensador é Jesus de Nazaré. E Jesus é diferente, porque o seu amor foi vivido na sua integridade. Jesus foi a própria personificação do amor. Não tem como a gente falar do amor e não pensar em Jesus. Não tem como pensar em Jesus e não pensar no amor. Pensar em um é pensar nos dois. Falar em um é falar dos dois. E não tem como dizer que o amor de Jesus é pueril, que não é eterno, que não é universal. O amor de Jesus é muito mais impactante. O problema é que nós ainda não aprendemos a amar com este amor. Ainda escolhemos o amor equivocado. Esmiuçamos, separamos o amor em diversas partículas, quando o amor é um só. Escolhemos amar a esposa diferente de um pai, diferente de um amigo, diferente de um amor fraterno, sendo que o amor é um só. Nós que dividimos. Mas existe um amor universal, é o amor do Cristo. E o seu amor é tão grande, tão impactante e tão transformador, que o primeiro ato de amor do Cristo foi o seu primeiro maior sofrimento que já passou. Foi a maior dor que ele precisou enfrentar. Foi ali que ele mostrou seu amor para a humanidade. Não é a crucificação como nós pensamos. Ali não foi o maior sofrimento de Jesus. Ali não foi a maior dor de Jesus. O maior sofrimento do Cristo, diz Emmanuel, no livro Consolador, e também é Caminho da Luz, através do Francisco Cândido Xavier, o nosso Chiquinho. Ele nos diz que Jesus enviou seus missionários para poder preparar a terra, para poder já começar a peregrinar e falar de questões diferentes. E quando ele percebeu que o mundo entrou em um estágio diferente, receptivo para receber o maior mensageiro do mundo, Jesus reuniu todos os seus missionários e fez uma reunião no mundo espiritual dizendo: eu agora irei em presença, eu irei em espírito, para falar da boa nova, para falar das questões que a humanidade ainda não parou para pensar. Eu, o governador da terra, o Filho do Deus vivo, mergulharei neste mundo de dor e sofrimento para apontar o amor como caminho da felicidade e da vida e como a bússola para nos fazer se espiritualizar. Imagine o sofrimento que Jesus passou para se mergulhar neste mundo, aonde a crueldade ainda é predominante no mundo atual. Que segundo Emmanuel, ainda nessas duas obras, dizem que passou milênios e anos
adaptando-se, restringindo-se para poder reencarnar na Terra em um corpo cheio de limitações. É como se a gente quisesse pegar o sol e tentar colocar em uma garrafa de 500 ml, a dificuldade que não é. Aquele espírito de autoescola, espiritualizado que antes do mundo ser, ele já era puro. Imagine, um ser desse escalão, dessa estrutura, vir e mergulhar em um mundo de provas e expiações. Este foi o maior ato do amor do Cristo, para diminuir as nossas dores, para apontar o caminho e mostrar como se vive este amor. Ele não veio apenas falar, ele veio viver, porque ele sabia que se ele vivesse, serviria para nós de inspiração e impactaria a humanidade muito mais só se ele falasse do Evangelho. Talvez se Jesus não viesse e não vivesse este amor, nós não estaríamos aqui falando da sua vida, que se passou já faz 2000 anos. Se fosse só mais um que pudesse falar apenas da boca para fora, a história apagaria. Mas ele viveu. E todos aqueles que entraram em contato com si, o amor dele transformou. O amor dele curou. O amor do Cristo é transformador e é para qualquer um. Não importa se a gente deseja, não importa se faz feliz, não importa se me faz bem, se me faz mal, se me odeia, não importa se é a maior força do universo, ele ama todos igualmente. Se é espírita, ele ama. Se é judeu, ele ama. Se é católico, ele ama. Se é evangélico, ele ama. Se é ateu, ele ama. Não importa, ele ama. Ele ama. Quantas pessoas desesperadas não entraram em contato com Cristo e o amor de Jesus não transformou a vida daquele ser. O quanto o amor do Cristo é tão impactante que até os seus inimigos ele transformou em discípulos. A gente não consegue nem fazer o nosso colega de trabalho virar amigo. Imagina o inimigo virar o nosso discípulo. Imagina aquele que foi Saulo de Tarso, responsável por matar centenas de cristãos, de formas diversas. Aquele que deu decreto, se não foi ele que matou com suas próprias mãos, ele decretou. Prendia os cristãos, lutavam com feras famintas, animais ferozes, eram apedrejados, feitos como tocha viva, eram queimados vivos, eram torturados, arrancavam unhas, arrancavam olhos, cortavam a língua, arrancavam as vísceras, só por ser cristão. E quando Jesus aparece para ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ali, o grande inimigo de Jesus se transformou no seu discípulo e se transformou no maior divulgador da Boa Nova na parte ocidental do mundo. Hoje nós conhecemos o Evangelho por causa de Paulo de Tarso. Veja o quanto o amor de Jesus não é impactante. E é esse amor que ele nos convida a ter, que transforma não só o ser do outro, mas também o meu. Mas Jesus dá uma diretriz fantástica, porque ele nos diz: amarás a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Vamos adentrar a ele. Amar o próximo como a si mesmo. O que significa isto? Se você não se ama, não tem como amar o outro. Se você não se perdoa dos seus equívocos do passado, você não consegue perdoar o outro. Se você não se evangeliza e não se educa, é impossível se evangelizar e educar o outro. Porque primeiro começa em você, no recipiente, para depois oferecer ao outro. Então, se você não se ama, não se perdoa, não se evangeliza, não se educa, não se aceita, não se gosta,
Você não consegue gostar, amar, perdoar, evangelizar, gostar da presença do outro. É como se me dessem um violão para eu tocar e eu não sei tocar música. O que é que vai sair? Um som totalmente desajustado. Mas se botar o violão na mão de um músico, vai soar uma música belíssima para nós. Porque o recipiente tem um dom, tem um estudo e um conhecimento. É a mesma coisa, se a pessoa não tem amor, como é que ela vai oferecer? Se a garrafa de Coca-Cola está vazia, como é que ela vai dar Coca-Cola para o outro? Não tem como. Tem que estar o recipiente cheio para oferecer. Se meu recipiente está vazio, não tem como oferecer. Por isso que Jesus diz, amar o próximo como a si mesmo. Porque tem que se amar para amar o outro. Mas Jesus vai mais além ainda e diz assim, amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Aí ele leva para outro patamar. Agora eu tenho que amar o outro como Jesus me ama. E é aí que está a dificuldade. Porque se eu não amo o outro como eu me amo, como eu vou amar o outro como Jesus me ama? Se eu não perdoo o outro como eu me perdoo, como eu vou perdoar o outro como Jesus me perdoa? Se eu não compreendo o outro como eu me compreendo, imagine como é que eu vou compreender o outro como Jesus me compreende. Por isso que o primeiro passo é o que o Sócrates disse, conhece-te a ti mesmo. É o autoconhecimento que Joana de Ângeles nos convida a fazer. De se conhecer, de começar em você a boa nova, o Evangelho. Qual foi a última vez que a gente dedicou o amor próprio para nós mesmos? Qual foi a última vez que a gente se olhou no espelho e disse, George Clooney chega nem aos meus pés? Qual foi a última vez que a gente se sentiu bonito? Que disse, eu me amo? Qual foi a última vez que a gente se sentiu um pitelzinho? A última bolacha do pacote? Qual foi a última vez que a gente saiu conosco mesmo, sozinho, e saiu feliz, porque gosta da própria presença? Se faz tempo, devemos analisar e refletir, porque estamos vivendo então algo diferente e desconectado com a lei de Deus, que é a lei do amor. O amor é muito mais da forma que nós entendemos. O amor é a cura para todos os males. Por isso que o Cristo disse, o amor cobra a multidão de pecado. Porque o amor é o remédio que a humanidade precisa. E quando a gente amar este amor, sentir este amor, viver este amor, a nossa vida ganha um upgrade. E começamos a ser indivíduos melhores. Seres espirituais imortais melhores. Um ser melhor, um espírito melhor e ter uma vida melhor. Não significa que as dores não vão surgir porque vai independente. Jesus nunca disse que viver o amor e o seguir iria me deixar isento das dores, das dificuldades, dos obstáculos. Mas ele quis dizer o seguinte, que se andar com ele e amar o amor verídico, quando as dores se aproximar, elas não vão te fazer cair, porque você vai estar equilibrado. E quando machucar e as lágrimas escorrerem, não tem problema, eu vos consolarei. Por isso que o Cristo disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas a gente nunca busca Jesus. A gente prefere se fechar, se vitimizar, perder tempo se culpando dos erros, ficar dando desculpismo, deixando para depois, quando devia se abrir e rogar a presença do Cristo, porque ele disse, vinde a mim que eu consolo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Chegou o momento de nós se despertarmos e amar este amor. Amar como muitos que vieram até antes, durante e após o Cristo e conseguiram viver um pouco deste amor. Na minha humilde visão, o ser que mais se aproximou
da perfeição do Cristo foi Francisco Bernardone, que nós conhecemos como São Francisco de Assis. Francisco é para nós uma inspiração deste amor. Quem conhece a história de Francisco sabe o quanto ele sofreu, o quanto precisou renunciar para edificar a Igreja de Jesus, para divulgar ainda mais a boa nova e o Evangelho do Cristo. Não foi compreendido pelo pai, foi expulso de casa. O pai tirou até as suas próprias roupas e ele precisou pegar como se fosse sacos de lixo e se vestir para poder ter o que lhe cobria o corpo. Francisco de Assis era um jovem quando começou a sua missão. Ainda cometia alguns erros normais, mas depois que percebeu a sua missão, quando pegou o amadurecimento, começou a viver a cristandade na sua intimidade. Lembro quando Francisco de Assis andava nas ruas de Assis, no país da Itália, jovem com seus 20 e poucos anos de idade, ainda carregava dentro de si o medo, o nojo de poder encontrar alguém que sofresse da doença da hanseníase, a lepra. Naquela época, os leprosos andavam com o sino no pescoço, porque quando eles se locomoviam e andavam, o sino ressoava um som. As pessoas ouviam a distância e corriam ao contrário, porque a lepra era contagiosa, não tinha cura, não tinha vacina. Todos os leprosos eram expulsos das cidades. Viviam muitos deles em cavernas distantes. Viviam em uma família só. Apenas viviam com leprosos e ninguém sentava com eles, nem sequer para conversar, por medo da doença. E Francisco, andando pela rua do país da Itália, na cidade de Assis, ele escutou um sino a tocar distante. E aí ele pensou com ele mesmo: é o momento de eu vencer esse meu medo de ficar de frente a frente com o leproso. E ele viu a movimentação correndo ao seu encontro, porque eles estavam correndo do leproso. E Francisco começou a andar em frente, a caminho, em sentido daquele som que ressoava. Até que ficaram poucos metros de distância. E ele observou que já era um senhor, já estava cansado. E quando se aproximaram mais a ele, ficaram fronte a fronte, frente a frente. Aquele senhor se ajoelhou. E Francisco, humilde, ajoelha também. E aquele senhor, como se quisesse um abraço de uma mãe, como se quisesse um amor materno a lhe envolver, Francisco coloca em seu colo e começa a derramar o amor materno que também tinha dentro dele. E aí ele começou a observar aquele senhor. Os olhos quase não enxergavam por causa da lepra que já havia comprometido 100% da sua visão. Os lábios carcomidos e cheios de pus. Os dedos atrofiados pela lepra. O corpo cheio de chagas e feridas, com carne para fora e apodrecida. Um odor terrível que incensava o ambiente inteiro. E mesmo assim, Francisco, com amor, como de uma mãe para um filho, olhou para aquela criatura e começou a se compadecer, a ter empatia e ter compaixão, sentiu um envolvimento diferente e teve uma atitude que poucos nós teríamos. Olhou novamente para aqueles lábios cheios de pus, cheios de feridas, com um odor terrível, amarelado, pedento, e sem pensar duas vezes, beijou aqueles lábios com amor e ternura. Após sair do beijo fraterno,
Aquele Senhor começou a se transformar no homem mais lindo que a terra já recebeu. Aquele Senhor começou a se transformar em Jesus de Nazaré. E quando ele viu que era Jesus, Jesus abre um sorriso e se dissipa no além. E aí Francisco, ajoelhado, olha para os céus e diz: grato a ti sou, Senhor, pela oportunidade. Olhe, saí até do eixo. Porque uma barata voadora passou aqui, eu quase fico. Mas os espíritos botaram ela para lá. E depois desse agradecimento, ele olha para o céu e diz: muito obrigado pela oportunidade de ter recebido em meus braços e eu vencer os meus medos, principalmente com tua presença. Se Francisco de Assis não tivesse esse amor, ele não teria oportunidade de receber Jesus em seu colo. Não teria oportunidade de beijar os lábios de Jesus. O seu amor lhe fez ter essa oportunidade. Uma oportunidade que todos nós almejamos ter. Levanta a mão aqui. Quem gostaria de receber os beijos de Jesus? Eu levanto junto. Teve gente que levantou até o pé. E quem é que não quer, não é? Todo mundo quer. Não é, minha presidente? Todo mundo quer. Agora, antes de beijar os lábios de Jesus, será que nós teríamos, Ave Maria, será que nós teríamos a força de beijar antes o lábio de Jesus, beijar os lábios de um leproso? Será que nós teríamos essa capacidade de, antes de receber os beijos de Jesus, receber o beijo do leproso? Eu não vou nem olhar para ele não sair do eixo. E aí a gente percebe que a gente quer o beijo de Jesus, mas não quer oferecer esse beijo para os outros. Porque Jesus disse: a um desses que fizeres o bem, é a mim que estarás fazendo. A um desses que vestires, é a mim que estarás vestindo. A um desses que alimentares, a um desses que matar a sede, é a mim que estarás fazendo. Foi quando ele se encontrou com Maria de Nazaré. Maria estava cansada, abatida. Maria estava triste porque não tinha mais o seu filho Jesus consigo, porque ele tinha saído para fazer sua missão. E ela então descobriu que numa certa cidade, distante da sua, haveria uma caverna ali, aonde teria centenas de leprosos. E ela adentra e começa a observar a dor do outro. Começa a observar os gemidos e se compadece. Mas antes de adentrar e falar alguma palavra, ela se senta e começa a pensar no seu filho Jesus de Nazaré. E emite um pensamento: ó meu filho, que saudade que eu sinto de ti. E Jesus, que estava em uma reunião com seus discípulos na casa de Simão Pedro, ele percebe, capta o pensamento da sua mãe. Fecha os olhos, sai do seu corpo, viaja para outra cidade, materializa-se em outra cidade com a faculdade do perispírito de corporidade. E Maria, quando abre, não acredita. Era Jesus sorrindo, dizendo: minha mãe, eu sou teu filho, mas esses também são os teus filhos. Mãe, eu estou dentro de cada um deles. Se tu mandar uma mensagem de compaixão, de amparo e consolo, lembra, mãe, é a mim que estás fazendo. Se fizeres o pão e matar a fome daquele, também estará matando a minha fome. Se enxugar as feridas deles, mãe, é a mim que estarás enxugando.
Se tu falar uma mensagem de conforto, minha mãe, lembre que é a mim que estás enviando esse conforto. Vai, mãe, porque hoje tu é mãe desses filhos que precisam de ti. Maria parece que recebe a energia fantástica desse amor. Sobe numa pedra que se destacava e grita de longe: meus filhos, a partir de hoje, vocês ganharam a mãe para a vida toda. Alguns olharam para o outro e disseram: esta mulher é doida. Como quer conviver com nós, imundos, enfermos, doentes, excomungados, excluídos do mundo? E ela olha e diz: eu não sou uma mulher louca. Eu sou uma mãe que tem amor para dar mais. Eu sou uma mãe que pode amar mais filhos. E eu pergunto: quem quer uma mãe? E todos começam a chorar. Quem que não quer uma mãe? Um colo materno. Um amor materno. Que é um amor tão colossal e gigantesco. Daquele dia em diante, ela trabalhou com os leprosos, lembrando que Jesus um dia iria receber este amor que ela tanto ofertava. Até que um dia, em Cafarnaum, na sua casa, cansada, prestes a quase desencarnar, depois de passar o dia recebendo leproso na sua casa, no fim do dia, vem para ela mais o último, e ela cansada, mas tinha que atender aquele leproso que a buscava. E aí, ele vem e ela oferece um pão, uma água, um banco para se sentar. Mas ela percebeu que aquele leproso era diferente, tinha um olhar diferente. Olhou para Maria e disse: Maria, como tu estás? Meu filho, ninguém nunca me perguntou isto. Todos me buscam para saciar suas dores, mas nunca me perguntaram sobre as minhas dores. Maria, eu estou contigo. Aí ela começou a perceber quem é. Não pode ser. E ele se mostra: mãe, sou eu, Jesus. E vim te buscar, porque o meu Pai precisa da rainha dos anjos, precisa de ti. Vem, minha mãe, ser rainha dos anjos. E Maria vem. E quando ela desencarna, ao invés de subir para os altos céus, ela visita alguns lares queridos do seu coração, visita algumas sinagogas e alguns sinédrios, e depois começa a escutar gemidos, pessoas cantando, e ela começa a escutar algo lhe chamando, e vai para o local aonde estavam aprisionados centenas de cristãos que iriam lutar a 2 minutos depois com feras e animais ferozes. E ela começa a visitar cada um aprisionado. Mas percebeu que tinha uma jovem que parecia muito com ela, que captava a sua mensagem, a sua presença, o seu pensamento. E Maria lança o seu pensamento e inspira aquela jovem a começar a cantar músicas de luz e de amor. E ela começa a cantar envolvida, começa a cantar música espiritualizada. Daqui a pouco outros começaram a cantar, daqui a pouco estavam aqueles centenas de cristãos cantando o Evangelho de Jesus. E quando adentraram na arena para poder lutar com os animais ferozes, todos entraram cantando a glória de Jesus. Todos que estavam assistindo ficaram em êxtase. Como pode pessoas entrarem para morrer, para lutar com leões, guepardos, panteras negras, e entrar cantando música de glória e de amor? E Maria ficou ali presente, observando, não na óptica ruim de ver animais pelo seu instinto, não por maldade, dilacerar aqueles corpos, mas observando o amor que aqueles cristãos tinham e têm, de preferir morrer do que renunciar à boa nova.
É este amor que o Cristo nos convida a ter. É este amor que nós precisamos carregar. O amor que nos inspira, que nos eleva e que nos espiritualiza. Ninguém disse que seria fácil, mas também ninguém disse que era impossível. É difícil, mas tudo que é difícil tem o seu mérito. Porque se tudo fosse fácil, que mérito nós teríamos? Por isso, finalizo a nossa noite com uma carta de um espírito amigo, psicografado pelo médium Frederico Menezes, no ano de 2006, quando disse: os que amam veem a distância o tempo breve para alcançar o coração amado. O muro transforma em ponte. Na ausência, acende o farol da esperança, e na solidão, o amor faz o esperar do arco-íris. Quem ama não esquece, e suas lágrimas antecedem o mais doce sorriso. Não há separação no universo que perdure, pois de sempre o amor. Estou aqui. Muita paz para todos nós, e que Deus nos abençoe hoje, agora e para todos sempre. Nós temos uma instituição que fica em Goiânia, ali na entrada de Ponta de Pedra. No quilômetro 6, vira à esquerda, a 500 metros, chega dessa instituição. É uma instituição que se chama NACA, como a minha camisa, com 2C de casa, Núcleo de Apoio Cristão Casa do Caminho. Foi fundada em 2005 pelo meu pai Clenaldo Fonseca e pelo nosso confrade Frederico Menezes. Temos ali evangelização para crianças, para jovens e adultos. Fazemos cursos profissionalizantes. Temos aplicação de passe, estudos mediúnicos para os trabalhadores e reunião de educação mediúnica para os trabalhadores. Temos ali um projeto intitulado da nossa instituição, que se chama Instituto da Alma, que tem o objetivo de reunir diversas filosofias espiritualistas, não só espírita, para fazer encontros e seminários com o objetivo de ajudar na reforma íntima do ser. Nós já temos um salão em forma de octagonal, com capacidade para mais de 300 pessoas, já está em pé, faltando apenas o acabamento, inclusive está em obra nesta semana, para poder já começar a receber as pessoas. A instituição fica na zona rural de 2 hectares, bem arborizado. Então, só para manter o espaço equilibrado, feito materialmente, há bastante curso além das obras. Então, tivemos a ideia de escrever livros, e esses livros serem 100% revertidos para a causa. Então, nós tivemos a ideia, e aí, no ano passado, lançamos o nosso primeiro livro, primeira obra, que se chama A Força do Amor. É um livro de autoajuda que nos mostra como o amor pode nos fazer vencer todas as dificuldades e as dores da vida. Cada capítulo é uma mensagem diferente, uma reflexão diferente. Já estamos lançando a 3ª edição, graças a Deus. O próprio Frederico Menezes nos deu de presente a apresentação desse livro, nos dando aí de presente, de motivação. E esse é o nosso mais novo, que já está se esgotando para poder ser lançado ainda nesse ano, a 2ª edição, que é Reflexões Consoladoras. É um livro também de autoajuda, cada capítulo é uma mensagem, uma reflexão diferente, mas que nos mandam mensagem de amparo e consolo para os momentos de dores que a gente passar. Então, muitos que adquirem esse livro fazem Evangelho no Lar, preparação de exórdio, preparação do dia, finalização do dia, enfim. Quem quiser adquirir, estarei aqui nesta mesa ao lado. Será uma grande alegria e honra minha dar uma dedicatória para quem quiser adquirir. Nós aceitamos Pix, débito, crédito, cheque sem fundo, fiado, não tem problema. Eu sei que às vezes a gente mora pertinho e não traz carteira e nem celular. Não tem problema, se você quiser levar o livro, eu dou o livro
coloca o Pix no papelzinho e você faz quando chegar em casa. Não tem nenhum problema. Então fica aqui minha eterna gratidão a todos vocês. Espero que tenham gostado e até breve, se Deus quiser.